Vamos abrir a Bíblia no Evangelho do servo Marcos, capítulo de número 5. Versículo de número 25, pode ficar sentado. Diz assim: certa mulher, diga certa mulher, diga mais forte, certa mulher. Por que a Bíblia diz certa mulher? Porque a situação dela era tão deplorável, humilhante, que ela não era identificada pelo nome, era uma mulher qualquer. Certa mulher que havia, quanto tempo? Diga, 12 anos. O que acontecia com ela há 12 anos? Tinha um fluxo de sangue. E ela havia padecido muito, com muitos médicos. E o que mais? Leia aí. Acharam o texto? Vamos lá. A hora que eu parar, vocês continuam. Versículo 26. E que havia padecido muito, com muitos médicos. Tem alguma Bíblia, uma outra versão, uma outra tradução? Dá para ler aí para mim? O 26. É porque a versão dele está mais próxima do nosso tema, né? Gastado tudo quanto tinha, né? E não resolveu porque cada dia a situação piorava. Ouvindo falar de quem? De quem? Grita forte esse nome. Ouvindo falar? Ouvindo falar? Veio por detrás, entre a multidão, e fez o quê? Versículo 28, está escrito o que aí? Tem alguma Bíblia que está em outra versão? Aqui está assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Como que é? Desde o começo. Ela disse, presta atenção, porque eu estou chamando a atenção. Ela falou para ela. Você já falou com você mesmo? Ela falou para ela mesma. Eu ouvi falar, de quem que ela ouviu falar mesmo? De quem? Eu ouvi falar de Jesus. Então, eu vou falar para mim mesmo. Se eu for aonde está esse Jesus, eu nem preciso que ele ore por mim, que ele coloque a mão na minha cabeça. Se eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, ou na orla das vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Mas onde é que eu quero chegar? Essa mulher faliu, diga falência. Diga outra vez, falência. Algum tempo atrás teve uma crise chamada crise imobiliária nos Estados Unidos. Em um dia nessa crise faliu
70 mil empresas na China. 70 mil empresas. O Brasil passou por uma crise. Os técnicos dizem que para a gente reagir a essa crise ainda vão de 2 a 3 anos. Eu vou a São Paulo praticamente todo dia. Vocês não imaginam quantas empresas estão fechadas. Lojas estão com as portas fechadas, prédios abandonados. Esta mulher faliu. Ela não faliu porque ela fez um negócio errado, um investimento errado. Ela faliu porque veio só uma doença, só uma, que a Bíblia chama aqui de fluxo de sangue, ou a ciência diz que é uma hemorragia. Quanto tempo ela sofreu com essa doença? 12 anos. Vocês vão observar que no mesmo texto vai aparecer uma menina com 12 anos. Acha aí, me ajude a achar aí, no mesmo texto, versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quantos anos? Quantos? 12 anos. Essa mulher que estava sofrendo com esse fluxo, o pai dessa menina de 12 anos, praticamente era o pastor dela, da igreja dela, chamado Jairo. E essa doença foi agravando e ela começa fazendo o tratamento, vai com o médico, vai com o especialista, vai com uma junta de médicos, exames, tratamento, e vai indo, e vai indo. E tudo que ela conquistou na vida, tudo que ela ganhou na vida, todas as economias, todo o dinheiro. Vocês imaginem, trazendo para a nossa realidade, essa mulher começa vendendo o carro, vendendo a casa, vendendo os móveis, ela foi vendendo tudo que tinha. E foi de mal a pior. Só uma doença faliu essa mulher ao ponto dela ir praticamente à morte, ao abandono, ao desespero, à loucura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de alguém que podia mudar a história dela, ela falou para ela. Diga forte, eu preciso aprender falar comigo coisas que mudam a minha vida. O que você fala para você? Eu acho que eu disse aqui na quinta-feira passada que o Davi conversava com ele. Não foi isso que eu falei quinta-feira passada? Que o Davi, ele botava uma cadeira lá, ele sentava e dizia, agora eu vou conversar. Passasse alguém, está ficando doido, pirou. Ele falava assim, minha alma, você está bem? O que está acontecendo com você? Hoje você está meio triste. Outro dia ele falava, minha alma, você está angustiada hoje. Outro dia ele sentava, hoje minha alma, você está abatida. Por que você está abatida, minha alma? Deixa eu falar uma coisa para você, confie em Deus. Acredita em Deus. Eu até falei para vocês, né? Pegue a Bíblia e leia, só no livro de Salmos, pega a referência, todos os versículos que fala sobre a alma. O Davi cantava, tocava, compunha, e um dia ele conversou com a alma dele, ele foi conversando, aí a alma dele falou para ele assim, porque se você conversar com a sua alma, ela te responde. A alma disse assim, sabe, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou perturbada aqui dentro. Aí Davi falou assim, por que você está triste, perturbada, angustiada? Ela disse, porque eu estou presa. Eu estou presa, diga, presa. Aí Davi falou, você está presa? Estou. Eu acho que é o Salmo, se não me foge da memória, 142, aí ele vai orar para a alma dele. Vamos ver se é isso mesmo, vamos conferir na Bíblia. Salmos 142.
É bom que a gente fica mais prático com a Bíblia. Preste atenção. Verso de número 7. Aí ele começa a orar. A oração dele começa assim, ó. Verso 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante sua face, expus-lhe a minha angústia. Ele estava falando com Deus sobre a angústia da alma dele. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais poderosos do que eu. Tira a minha alma da onde? Da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então ele descobriu um problema, uma cadeia na alma dele, e ele foi clamar, orar a Deus para que essa cadeia fosse quebrada. Leia o Salmo 102, versículo 4 agora, lá atrás. 102 e 4. Eu estou lendo aqui para a gente ganhar tempo. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueci de comer. A pessoa, irmão, a pessoa pode estar doente, com problema, maior, com a barriga ronca, de fome, mas a situação da alma dele era tão grave, que ele esqueceu, ele perdeu a fome, ele esqueceu de comer. Ele esqueceu. E agora, mais um pouquinho para frente, Salmo 107, o versículo de número 14. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. E o versículo 14. 13 e 14. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou do quê? Das suas necessidades. Tirou das trevas a sombra da morte e fez o quê? Diga, quebrou as prisões. Então, aquela mulher conversou com ela. E aquela mulher deu uma palavra que botou ela para cima. Ela falou uma palavra que mudou a vida dela, que mudou a história dela, que resolveu o problema dela. Ela falou para ela assim: se eu tocar nas vestes dele, eu vou receber o milagre. Ela acordou cedo com esse negócio. Se eu tocar nas vestes dele, vai mudar a minha vida. Eu imagino ela doentinha, fraca, perdendo sangue há 12 anos, aquela voz fraquinha, ela disse assim. Alguém olhou e falou: ih, tadinha, né? Ficou doida agora, pirou de vez. Também, quem dera, né? 12 anos sofrendo. Ela disse assim: se eu tocar nas vestes dele, se eu conseguir tocar com a ponta do dedo, só um toque, vai acontecer um milagre que eu preciso. E ela começa a andar, ela saiu do lugar que ela estava e ela vai andando. Onde ele está? Diga, onde ele está? Se eu conseguir tocar, se eu conseguir chegar perto, eu vou lá e vai mudar a minha vida. Diga, palavras são sementes. Não é isso que nós estávamos falando? Então você precisa. Eu estava ouvindo uma palavra ontem com aquele pastor americano, e ele falou assim sobre um nível de comunhão que você adquire com o Espírito Santo, que começa a desligar você do material para o imaterial, do natural para o sobrenatural. Sabe por que tem pessoas que não conseguem viver um milagre na sua vida, principalmente financeira?
que ele acorda de manhã, ele liga a televisão para assistir jornal. E o jornal só fala de crise, de desemprego, de falência, de sangue, de morte, de destruição. Olha as informações que você está dando para a sua alma. Eu gostava muito de assistir jornal, agora eu estou orando a Deus e graças a Deus estou me libertando, estou parando de assistir jornal. É o que eu mais assistia. Porque nada que me edifica. A fé vem pelo ouvir o jornal. Ouvir a notícia da manhã, é isso? As manchetes. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Converse com a sua alma sobre a palavra de Deus. Fale para a sua alma que Deus pode mudar a sua história. Então, eu estava falando com vocês na semana passada sobre semente. Por quê? Para você prosperar em 4 áreas diferentes. Primeira área, diga comigo, espiritual. Diga forte. Diga comigo, a vida material e a vida espiritual andam juntas. Esta mulher tinha problemas financeiros, porque ela faliu. Ela até estava devendo aos médicos, porque ela gastou tudo que tinha e piorou, não tinha mais dinheiro, não conseguiu nem pagar médico, nem pagar farmácia. E esta mulher tinha problema de natureza espiritual, sofrendo há 12 anos. Então, nós temos que prosperar na vida espiritual, através da oração. Diga oração. Irmãos, vocês não imaginam o poder que tem o clamor, a oração. Nós fizemos aqui, 5, 10 minutos de oração. Tem gente que não valoriza isso. Mas a Bíblia diz que a oração feita por um justo tem poder de efeitos. Diga comigo, oração, palavra, jejum. O que mesmo? Oração. Diga comigo, oração não traz dinheiro. Diga, mas oração traz poder. Quem entendeu, diga amém. Então você precisa prosperar na vida espiritual. Porque à medida que você cresce na vida espiritual, você começa a sofrer mudanças no seu intelecto. Diga, prosperidade espiritual. Agora diga comigo, prosperidade intelectual. Diga, quando eu aumentar o meu conhecimento, eu aumento o meu dinheiro. Eu queria que vocês lessem o livro de Provérbios. Fala muito sobre dinheiro. Dinheiro gasto de qualquer jeito, dinheiro mal administrado. Mas fala também sobre riqueza e honra e fala sobre a sabedoria. E quando ele começa a tratar do assunto da sabedoria, aí ele começa a mostrar, o sábio pregador, o sábio escritor, que conforme você vai aumentando a sua sabedoria, o seu conhecimento, você vai aumentando o seu dinheiro. Então, como que eu vou prosperar intelectualmente? Orando? Não. Jejuando? Também não. Prosperidade intelectual é através de estudos, de pesquisas, adquirir conhecimentos gerais, ler, estudar, andar com pessoas inteligentes, ter mentores, fazer cursos, seminários. Tinha uma empresa, aliás, ela foi fazer uma seleção para um alto cargo na empresa com altos salários. Fazendo a seleção,
E no final ficou currículo de 3 pessoas. A primeira pessoa, ela tinha 15 anos de experiência no ramo profissional que a empresa estava precisando. Diga comigo, 15 anos. Ela tinha experiência, o currículo dela era muito rico, né? Porque ela trabalhou naquela área há 15 anos, tinha conhecimento, técnicas, prática. Então, esse currículo foi separado. A segunda pessoa que foi separada era um pouco mais nova do que aquela outra, mas tinha 13 anos de experiência. E, além dos 13 anos de experiência, ela tinha no seu currículo alguns cursos de capacitação e atualização na área. O terceiro candidato só tinha 10 anos de experiência e era jovem, bem jovem. Então ele estava perdendo para os outros 2 que tinham um 3 anos a mais e outro 5 anos a mais. Mas o currículo dele dizia que ele tinha, além dos 10 anos de experiência, vários cursos de capacitação, de atualização, e fez uma observação no final. Ele falava 3 idiomas. Quem você acha que a empresa contratou? O último. Porque o nível intelectual dele estava elevado. Abra a Bíblia em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Profeta Malaquias. Se lê muito esse livro, né? Porque fala aqui do dízimo. Capítulo 2. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. O que é que Deus está falando? O sacerdócio exigia nível intelectual, conhecimento, ciência e conhecer as leis. Agora, profeta Oséias é um dos profetas menores da Bíblia, para trás um pouquinho de Malaquias, alguns livros atrás, está o livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Capítulo 6. Versículo 3, eu quero que alguém leia esse versículo bem alto aí. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como que Deus vem? Diga: Deus vem na minha vida como chuva. Guarde bem isso, diga chuva, que eu não sei se vai dar tempo hoje, talvez semana que vem eu vou falar um pouco sobre chuva. Talvez alguém fale, o que tem a ver conferência de fé e finanças com chuva? Você vai ver o que tem a ver. Diga: Deus vem na minha vida como chuva, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Diga: minha vida, não, melhor, diga: Deus vê a minha vida como terra, e Ele vem na minha vida como Ele vem? Como chuva. Diga: eu sou a terra. Diga forte: eu sou a terra, e Deus manda a chuva. Agora,
todo o processo da chuva não começa lá em cima, começa embaixo. Quem estudou sabe disso. Capítulo 4 de Oséias, versículo de número 6. Outra pessoa leia aí, bem forte. Diga assim: Deus não está nem aí para aquele que não está nem aí com o conhecimento. Sabia que Deus não gosta de gente ignorante? De gente que tem preguiça de ler, de estudar? Diga comigo: pecado não destrói o povo de Deus. Diga: o diabo não destrói o povo de Deus. Diga: os problemas não destrói o povo de Deus. Diga: mas Deus disse que o meu povo foi destruído. Por que mesmo? Porque faltou conhecimento. Não faltou oração, não faltou jejum, não faltou louvor, não faltou línguas estranhas, mas faltou o que mesmo? Onde se adquire conhecimento? Quem quer ter conhecimento tem que fazer o quê? Ir para a escola, para a faculdade. Pode ter preguiça não, irmão. Deus não gosta de gente preguiçoso. Sabe o que Deus falou para o preguiçoso? Preguiçoso, vai ter com a formiga. Sabe o que Deus falou para o preguiçoso? Se você não tem coragem de trabalhar, você não é para comer também. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar. Eu vou chegar nesse tema quando eu começar a falar do Egito e de Canaã. Aí vocês vão entender melhor esses temas. Eu falei aqui já em alguns cultos que os homens mais ricos, milionários, que financeiramente crescem a cada dia, acordam cedo. Ô pastor, ora para Deus abrir a porta do emprego. Que hora você levanta? Que hora você acorda? Diga: prosperidade intelectual. Diga: é conhecimento. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quiser responder, responda. Pelo menos umas 3 pessoas. O que você entende por conhecimento? Quem pode responder? Ou eu aponto alguém para responder? Conhecimento. Crescimento. Diego, conhecimento para você é o quê? Específico. Irmã Paula. Abre porta. Abra a Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Por isso esse culto aqui, irmão, muita gente não gosta, não. Esse culto é culto para quem quer ter o quê? Conhecimento. É culto de estudar. Aí tem gente que fala: mas esse culto não teve nenhuma profecia, nenhuma revelação, nem glória a Deus, nem nada. Irmão, você não imagina como esse culto é bom. Eu falei que livro mesmo? Diga: primeiro Samuel. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: conhecimento. Não é primeiro Samuel. Diga: é primeiro Samuel. Está vendo como a gente aprende? Mas tem teólogo, pregador de nome aí na televisão. Vamos ler em 1 Samuel. Vamos ler 1 Crônicas. Não tem, é 1 Samuel. Qual o capítulo que eu falei mesmo? Nem achei ainda. 1 Samuel, ou 1 de Samuel, né? E o capítulo 1. O capítulo 1.
e o versículo de número 19 e 20. E levantou-se, que hora? Que hora? De madrugada. E fizeram o quê? Adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana fez o quê? Quem era Ana? E aqui aconteceu com Ana. Olha, para você entender o que é conhecimento, eu vou usar uma linguagem bem popular. Eucana chegou em casa, deitou com Ana, teve relação sexual com Ana, e ela ficou grávida. Quem entendeu, diga amém. E a Bíblia diz assim: Eucana conheceu Ana. Nos evangelhos está escrito assim, ó: José não conheceu Maria, até que ela deu à luz um menino que chamou Jesus. O que está dizendo ali? José não conheceu Maria. José não teve relação sexual com Maria. Diga comigo: conhecimento é relacionamento. Diga, é como se fosse uma relação sexual. Diga, porque relação sexual é um entrando na intimidade do outro. Diga, conhecimento é ter intimidade com Deus. Domínio, como a irmã disse, né, numa área específica, não foi isso que a irmã quis dizer? Alguém falou aqui, conhecimento é ter domínio, é especificar em alguma coisa, em alguma área, né? Mais ou menos isso. Então, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento, intimidade, relacionamento. Vamos lá. Nós vamos fazer uma viagem turística. Aí chegamos aqui, tem 2 táxis. E nós vamos subir a montanha. Mas a estrada é muito perigosa. O primeiro táxi é de um irmão, batizado com o Espírito Santo. Fala línguas dirigindo o carro. Quem está entendendo, diga amém. Esse irmão é cheio de Deus. Mas o carro dele é velho. O pneu está careca. Está amarrado com arame, as portas não fecham. O currículo dele diz que ele já teve vários acidentes. Ele corre demais. Ele é imprudente. Bom, esse é o primeiro táxi. O segundo táxi é um Corolla 0. O motorista, o dono do táxi, é ateu. Ele não crê em Deus, não. Ele nem gosta que fale de Deus para ele. Ele nunca envolveu num acidente. O carro dele tem comprovante de manutenção. Ele é prudente. Qual táxi você vai pegar? Me diga aí. Qual táxi você vai pegar, Diego? Ou do irmão ou do ateu? Hã? Do ateu. É o bom senso. É prosperidade intelectual. Diga comigo, o Espírito Santo, ele não opera na minha vida além do meu conhecimento. Você acha que o Espírito Santo chega para você e revela a Bíblia inteira? Não. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque você cuida nela ter a vida eterna. Então diga, prosperidade intelectual. Deus, eu queria trabalhar. Ah, Senhor, como é o meu sonho trabalhar, ser piloto de avião. Ai, como eu acho lindo ser piloto. Ganha bem, viaja o mundo todo, irmão. Eu não sei nem andar de bicicleta. Vocês acham que Deus vai abrir uma porta para mim trabalhar de piloto de avião? Algum dia eu vou conseguir ser piloto? O que eu tenho que fazer? Ir para a escola,
de aviação, estudar lá sei lá quantas horas, né? E depois ser aprovado. Oh Deus, eu quero ser médico, Senhor. Como eu acho linda a profissão de médico. Mas tem preguiça até de ler a Bíblia. Vai estudar. Então o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Agora diga comigo, a palavra conhecimento, além de relacionamento, além de intimidade, ela significa, mostra com o dedo assim, diga luz. Agora diga comigo, a palavra ignorância, que significa falta de conhecimento, ela significa trevas. Quem é que quer você ignorante? A Bíblia diz que Satanás cega todo o entendimento e prende à vontade. Cadeias. Existem pessoas que ela até quer, mas ela não tem vontade, ela não consegue ler, ela não consegue estudar, é preguiçoso, mata a aula, não vai na escola. Como é que faz? Cola a prova. Pensa que Deus abençoa assim? Eu acho um absurdo, irmão João, que eu conheço, eu estou falando de coisa que eu conheço, obreiro que prega no púlpito, comprou o certificado escolar, por causa do currículo, para entrar na empresa. Isso é preguiça de estudar. Crente comprar carteira de habilitação, devia ser preso. Está errado. Deus não vai abençoar você. Então você precisa crescer intelectualmente. Amanhã você tem que ter mais conhecimento do que hoje. Você tem que ler a Bíblia. As grandes faculdades mundiais fizeram uma pesquisa e descobriram que os alunos que estudam a Bíblia, o crescimento intelectual dele tem um percentual maior do que os outros. Então, algumas faculdades, elas já têm um momento e uma sala para os alunos se reunir lá para ler a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro de informação. A Bíblia é um livro de revelação. E à medida que você começa a estudar a Bíblia, você começa a ter revelação de Deus. Você começa a crescer, e a Bíblia diz que você tem que crescer na graça e no conhecimento. Diga, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Deixa eu mostrar para vocês a diferença de quem cresce na graça e quem cresce no conhecimento. Porque eu disse que nós temos que crescer espiritualmente. E espiritualmente é oração, palavra, jejum. Não foi que eu falei? Quem cresce na graça, vai no monte, ora a noite toda, jejua, consagra, né? Ora de madrugada, estuda a Bíblia, é cheio do Espírito Santo. Só que eu tenho duas pernas. Diga comigo, graça, conhecimento. Diga de novo, graça. O que agora? O que está acontecendo comigo? Eu estou indo para frente, na graça e no... Mas se for só na graça, só um. Diga graça. Eu estou aleijado. Quem cresce só na graça, o diabo pode levar ele a um extremo chamado fanatismo. Aí fala assim, bobagem estudar, bobagem isso aí. Agora, quem cresce só no conhecimento, ele se torna formalista. Então, ele é um desequilíbrio. E a Bíblia, diga comigo, a Bíblia é um livro de equilíbrio. Ela equilibra a nossa emoção, a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sonhos. Ela equilibra o marido, a esposa, o filho, o pai, o patrão, o empregado. Ela equilibra você, ela disciplina você, ela doutrina você a lidar com as pessoas, a se relacionar. Ela disciplina a sua amizade, como você se comporta com o seu vizinho, como você se comporta na escola, no trabalho, nos negócios, no casamento, na vida sexual, e como você se comporta nas questões financeiras, dinheiro.
A Bíblia fala mais em dinheiro do que em qualquer outra coisa. A Bíblia ensina você a administrar dinheiro, você investir. A Bíblia ensina você a economizar, você crescer, você conquistar, você sonhar, você projetar. Mas para isso eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu falei crescimento em 4 áreas: espiritual, intelectual, em terceiro lugar, diga, sentimental. Eu disse que Davi orou: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Ele era cantor, músico e compositor. E está cheio de gente na igreja que canta, mas não louva a Deus porque tem uma prisão aonde? Diga, na alma. Diga, na alma. Eu tenho uma apostila que eu escrevi para dar seminário sobre restauração. Esse seminário, para falar só um dia por semana, a gente teria que falar uns 4 meses. E eu falo muito sobre isso, a vida sentimental. As pessoas que estão amarguradas de alma, cheias de, como é que chama? Quando você não perdoa a pessoa, deu branco aqui agora. Mágoas, né? Mágoas, ressentimentos. Você imagine que eu tô magoado com a irmã Márcia. Estou ressentido com ela. Não quero nem ver sua cara, não quero perdoar ela. Eu não quero falar a paz do Senhor para ela. Eu já vi esses casos na igreja. Eu estou falando do caso que é do conhecimento no nosso ministério, tempos de ministério. Aí a irmã Márcia está ali, e eu não quero passar perto dela, eu vou sair por lá, para não falar a paz do Senhor para ela. Vou embora para outra igreja. Só que eu criei uma cadeia, ela está presa aqui. Eu mudo de igreja, ela está presa aqui. Eu mudo de cidade, ela está presa comigo. Eu vou embora do Brasil para outro país, mas ela está presa comigo. Então, quando eu cresço na vida sentimental, eu libero perdão. E quando eu liberar perdão para a irmã Márcia, que é o problema da minha mágoa, a primeira pessoa a ser livre sou eu. Vê como isso é lindo? Porque agora alguém pergunta, mas pastor, o que tem isso a ver com vida financeira? Quem está preso em mágoas, ressentimentos, amargura, não prospera financeiramente. Uma pessoa com esses problemas na vida sentimental, ela não produz, ela faz negócio errado, ela dirige desatento, ela atravessa o sinal vermelho, ela ultrapassa o limite de velocidade, porque ela tem uma cadeia na vida sentimental. Uma pessoa que a vida sentimental dela está ferida, ela não está preparada para amar a outra pessoa, e por mais que alguém a ame, ela não consegue corresponder a esse amor. E nós lemos aqui, Eucana conheceu Ana, e ela teve Samuel, mas se você ler um pouquinho antes, a Ana era amargurada, ressentida, magoada, ela não comia direito, ela não dormia, ela não tinha paz, ela não tinha prazer de sair de casa, ela não prosperava. No dia que ela foi no altar de Deus, e ela foi sarada, um milagre aconteceu. Tem pessoas que a vida financeira dele só anda para trás, porque ele é cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, de amargura. Ele não perdoa, ele quer vingança, ele quer o mal da outra pessoa. Quem está entendendo, diga amém. E a quarta área que nós devemos crescer e prosperar é, diga comigo, financeira. Mas a base do crescimento financeiro é crescer ou prosperar espiritualmente, intelectualmente e sentimentalmente. Eu tenho que sair de casa curado, sarado.
Se tiver algum probleminha em casa, com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, é bom resolver antes de sair de casa. Não ir para a rua, para o trabalho, não ir fazer negócio. Ah, pastor, mas não estou com cara para perdoar hoje não. Então não faça nada, não faça nenhum negócio. Não compre, não venda, não faça nada. Enquanto não resolver isso. Porque vai dar errado. Então a vida financeira. Porque, diga comigo, dinheiro. Diga forte, dinheiro. Chama dinheiro. Quando você estuda a vida do homem mais rico da Bíblia, ou talvez da história, Salomão, a Bíblia diz que esse homem construiu um navio só para transportar dinheiro. Você imagina que o homem rico, ele teve que construir um navio para transportar ouro. E tinha um camarada que odiava ele, ficava lá no canto assim, ó. Naviozão cheio de ouro. Ó, carro novo, hein? Olha lá. Foi no shopping. Olha lá, comprou uma casa. Está viajando. Muitas vezes eu odeio a pessoa e fico o dia inteiro no Facebook para ver o que está acontecendo com ele. Para saber onde está, onde foi, com quem está. Ó, foi lá no McDonald's hoje. Está na praia, ó, com a mulher dele. Não é assim? Sabe o que ele fez? Eu vou fazer um navio igual dele. Depois eu vou mostrar para vocês esse texto que agora eu não estou lembrando. Eu vou construir um navio igual dele. E eu vou buscar ouro lá onde ele busca. E ele construiu um navio igual dele. Ele lutou, economizou, acho que passou fome, mas fez um navio igual dele. Tem gente que te odeia, mas quer ser igual a você. Quer andar igual a você, quer vestir igual a você. Quer ter uma mulher igual a sua. É verdade. Eu já vi casos de irmã que ligou para outra. Irmã, que roupa que você vai na igreja hoje? Eu não vou falar quem é essa irmã. Quando chegava na igreja, podia ver. Estava com a roupa igualzinha da irmã. Ela chega na igreja e olha, nossa, sandália nova, pontinha brilhante. No outro dia ela compra uma igual. É assim. Mas a minha Bíblia diz, diga comigo, o navio quebrou-se. Nunca saiu do porto. Nunca foi buscar ouro. Essa história que eu estou falando está na Bíblia. A Bíblia diz, a inveja é terrena, animal e diabólica. Então nós precisamos nos libertar. E para isso, nós precisamos sair do reino das trevas, que é o que mesmo que significa trevas? Diga ignorância, falta de conhecimento. E nós vamos passar para o reino da, diga luz, que é o que? Conhecimento. Diga conhecimento. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos manejar, que maneja bem a Bíblia. O que é manejo? O que é manejar bem a Bíblia? Porque muitas vezes eu falo, irmão, vamos ler primeiro Samuel. Ele está procurando Samuel lá no Apocalipse. Vamos ler o Evangelho de Marcos. Ele está lendo Marcos aqui em Gênesis. Ou então, eu vou ler aqui o Evangelho no Salmo. Não tem Evangelho no Salmo. Não tem. Entendeu? O que é manejo? Ele abre em cima. Tem pessoas que estão tão prático com a Bíblia, que o pastor fala o capítulo, o versículo, ele abre em cima já. Está prático. O manejo da Bíblia. E vocês, lembra que eu acabei de ler e Deus fala assim, se você abandonar o conhecimento, eu também te abandono. Eu esqueço de você. O segundo livro das crônicas, veja aí comigo, segundo livro das crônicas. Já vou dizer, o capítulo deve ser capítulo 15.
versículo de número 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe. O que disse? Leia aí. Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto você está com ele. Se o buscardes, achareis. Mas se o deixardes, deixarei. O que é que Deus está falando? Se você me buscar, eu estou com você. Enquanto você me quer. Mas se você me deixar, eu também vou te deixar. Agora, aqui ainda em 2º livro de Crônicas, capítulo 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, esse fortalecido, o que ele fez? E com ele, todo Israel. Agora o versículo de número 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa desse Isaque, e disse o quê? O que ele fez? Ele abandonou o conhecimento. Ele deixou a palavra. E aí Deus falou, bom, já que você não quer nada comigo, deixou a minha palavra, também vou deixar você na mão de Sisaque. Preste atenção agora, vamos ver o que aconteceu. Versículo 9. Deus deixou ele na mão de quem? Sisaque. Então vamos lá. Versículo 9. Subiu, pois, quem? Subiu? Rei do Egito contra Jerusalém. O que ele fez? Segundo. Terceiro. Diga. Primeiro. Diga comigo. Primeiro. Ele tomou os tesouros da casa do Senhor. Diga, ele tomou os tesouros da casa do Senhor. O que aconteceu? Ele perdeu os valores espirituais. Ele entra em decadência espiritual. Porque vida espiritual e material andam juntas. Segundo, os tesouros da casa do rei. A crise afetou ele espiritualmente e afetou a casa dele, a família dele, financeiramente. A casa dele, todo o valor começou a se perder. E em terceiro lugar, levou tudo, os escudos que de ouro que Salomão fizera. Ele perdeu toda a herança do seu pai, do grande patriarca. Isso chama-se decadência espiritual. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos em decadência. Nós estamos afundando. Nós estamos indo para baixo, andando para trás. Mas por quê? Porque despreza a lei do Senhor. Onde se adquire o conhecimento? Diga comigo agora, bem forte, na escola dominical. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você vem na escola dominical? Onde se adquire o conhecimento? Diga, quinta-feira no culto de ensino. Quem está aprendendo aqui de quinta-feira? E se eu perguntar hoje, o que você já anotou no culto de quinta-feira? Você tem um caderno de anotação? Se eu pedir para você levantar e falar alguma coisa que foi dita na quinta passada, você tem alguma anotação? Ah não, pastor, vem aqui e guarda na cabeça, guarda nada. Vai para a escola sem caderno, sem caneta. Vai. Você vai ser reprovado. Diga Deus, diga forte, Deus também reprova. Diga eu tenho que sair do reino das trevas, da ignorância e vir para o reino da luz. O seu futuro está escondido na sua rotina diária. Sabia disso? É só ver o que você é hoje, está dizendo o que você vai ser amanhã.
na próxima quinta-feira a gente dá sequência a esse estudo, a esse tema, porque o nosso horário aqui, a pastora já veio aqui, mostrou um relógio desse tamanho assim, e o horário já estourou. Então, irmãos, sai da mediocridade, da burrice, da mesmice. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nós precisamos crescer.